Amados irmãos e irmãs, a todos vocês a saudação franciscana de paz e bem. É com muita alegria que iniciamos hoje o nosso tríduo a Santo Antônio, refletindo um pouquinho sobre os ensinamentos deste grande homem, doutor de nossa igreja, tanto por meio de seu testemunho de vida quanto de seus escritos. Que a partir daquilo que ele viveu e testemunhou, nós também possamos vivenciar e testemunhar em nosso dia a dia os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciemos este momento de oração e reflexão em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O tema de nossa reflexão de hoje é Santo Antônio e o pão da palavra. Até onde Santo Antônio, grande conhecedor da palavra de Deus, pode nos inspirar ainda hoje a vivenciarmos plenamente um pouco, ainda que minimamente, aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, aquilo que o Espírito Santo nos transmitiu através da inspiração aos autores sagrados. Que nós possamos, nesta celebração, nesta reflexão de hoje, aprendermos um pouco mais sobre o testemunho de Santo Antônio e o quanto nós também precisamos nos desenvolver e progredir no estudo das Sagradas Escrituras. Iniciemos a nossa reflexão a partir da leitura do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. E eis o que significa a parábola da boa semente. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois vem o diabo e retira a palavra do coração deles, a fim de que não cheguem à fé e não sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que acolhem a palavra com alegria, quando a ouvem. Mas eles não têm raízes. Por um momento creem, mas no momento da tentação desistem. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, e por causa das preocupações, das riquezas e dos prazeres da vida, são asfixiados durante o caminho e não chegam à maturidade da fé. Aquilo que está na boa terra são os homens que ouvem a palavra num coração leal e bom, a retêm e produzem fruto à força de perseverança. Palavra da salvação. Nas palavras do Evangelho de hoje, nós percebemos quão diversos são os indivíduos que recebem a palavra de Deus. Deus é o grande semeador que nunca se cansa de lançar a sua semente e de chegar aos corações de todos aqueles que precisam. A semente de Deus sempre é lançada constantemente, apesar do lugar que ela possa cair. No entanto, o homem, com o seu coração, de formas mais diversas, pode negar espaço a esta boa semente e não deixá-la frutificar. Muita gente lê o Evangelho como esse e separa os indivíduos, cada um como uma personalidade diferente de acordo com o Evangelho. Uns são a terra boa, outros podem ser aquela semente que caiu em espinheiras, outros ainda podem ser o solo infértil à beira do caminho. No entanto, o que grande parte dos estudiosos de nossa igreja ensinam é que todos nós temos dentro em nosso coração esses terrenos todos. Em alguns momentos nós somos terra boa, outros ainda nós somos terreno pedregoso. Em outros momentos de nossa vida podemos até nos assemelharmos a terreno espinhoso. O que importa é sabermos que apesar de como está o nosso terreno, nosso Senhor sempre nos acolhe, nos perdoa, nos ama e nos quer de volta. Este é o grande ensinamento que a Escritura nos transmite através do Evangelho de hoje. E a pergunta que pode ficar a você, amado irmão e amada irmã, com esta reflexão é: como está o seu coração?
De modo especial, neste momento de pandemia e de isolamento social, precisamos refletir como está o nosso coração, como está o meu coração, como está o coração da minha família. Se estamos recebendo bem a palavra ou se estamos maltratando e desfazendo dessa palavra, cabe a nós mesmos refletirmos e buscarmos mudar, buscarmos a conversão, que nunca é tarde para acontecer. E nosso Senhor, que sempre está lançando as sementes, nos chama constantemente a renovarmos o amor, o ardor, aquilo que Ele mesmo inspirou em nosso coração desde o nosso batismo. Lembre-se, o Senhor nunca se cansa de semear. Depende muito mais de você querer, você mesmo desejar e você mesmo escolher por receber esta boa semente todos os dias. Embora nosso coração algumas vezes esteja um pouco pedregoso, arenoso, ou esteja como um caminho onde passam muitas pessoas e a semente boa acaba ficando de lado, ainda assim precisamos tomar consciência do amor de Deus por nós e de tudo aquilo que nosso Senhor quer nos ensinar e nos mostrar, de modo especial na reflexão de hoje, através da Sagrada Palavra, através das Sagradas Letras, através das Sagradas Escrituras. Importante notar que na vida de Santo Antônio vemos um belíssimo testemunho de conhecimento da Palavra de Deus, de estudo amoroso da Palavra do Senhor e também de dedicação àquilo que Deus quis revelar por meio dos Escritos Sagrados. Santo Antônio de Pádua não era um santo de gabinete, não era um estudioso, um intelectual que ficava dentro dos gabinetes estudando e meditando sozinho a Palavra de Deus. Embora fosse grande conhecedor, uma vez que havia recebido grande cultura religiosa e também uma formação exemplar, Antônio de Pádua nos mostra e nos dá um testemunho de que a palavra precisa sair do papel, precisa sair da teoria e ser encarnada na vida. Basta que você observe todos os milagres de Santo Antônio, todo o seu testemunho de vida, todo o seu conhecimento sempre foi colocado à disposição das pessoas. Nos milagres de Santo Antônio, nós percebemos a inter-relação. Um homem que traduzia a palavra de Deus em palavras dóceis, fáceis de serem compreendidas, palavras que tocavam o coração das pessoas. Por meio dos milagres também podemos perceber um Antônio pregador da palavra de Deus, como quando foi falar aos peixes. Quando ninguém o ouvia, os peixes passaram a ouvi-lo. Podemos ouvir Santo Antônio e ver o que Santo Antônio nos diz através de seus sermões, que demonstram de modo belíssimo o zelo, o carinho, o respeito, a consideração que ele possuía pela palavra de Deus. Eis o grande testemunho de Santo Antônio, grande pregador. Aqueles que conhecem um pouco de suas biografias, agiografias, podem notar claramente: Antônio era um homem fino, elegante, de presença, tinha boa postura, falava muito bem, era eloquente. No entanto, tudo isso, enquanto atributo, jamais subiu à cabeça deste homem. Podemos perceber também claramente, através dos textos que falam sobre ele, que o seu testemunho de vida sempre foi de proximidade com os necessitados, ouvindo aqueles que precisavam, desejando colocar-se a serviço de todos aqueles que passavam necessidades ou dificuldades. No entanto, Antônio sempre se dedicou ao amor ao próximo, ao serviço da caridade e ao cuidado dos mais necessitados. Podemos ver por meio dos seus sermões quantos ensinamentos ele nos deixa a respeito das interpretações a serem feitas sobre as Sagradas Escrituras. Como Santo Antônio olhava para os textos sagrados e tirava deles aquilo que era ensinamento verdadeiro. Muitas vezes, através de tipologias, associando o Antigo ao Novo Testamento, Antônio mostrava ao mundo, mostrava àqueles que desejavam conhecer um pouco mais as Sagradas Escrituras, quão preciosas são as palavras ali colocadas e como o Espírito Santo soube colocar em ordem tudo aquilo que era necessário para bem vivermos e para bem trabalharmos, ouvindo e meditando
das Sagradas Escrituras. Observe o testemunho de vida de Santo Antônio, quando em suas biografias nós lemos que ele, profundo conhecedor das Sagradas Escrituras, ainda assim desejava o martírio, ainda assim desejou ser mártir no Marrocos. Não conseguiu. O seu desejo de martírio acabou sendo frustrado por outros problemas de trânsito, de transportes marítimos, como sabemos em sua biografia. No entanto, Santo Antônio ainda assim desejou. E podemos dizer claramente que o martírio de Santo Antônio, na verdade, se deu através de suas pregações. A pregação verdadeira também pode gerar mártires. Homens que dedicam-se totalmente à pregação do Evangelho, homens que se entregam plenamente ao anúncio da Boa Nova. Por isso, assumem também um certo martírio, porque enfrentam hereges, enfrentam pessoas discordes, enfrentam todos os obstáculos para anunciar a palavra de Deus. Nesse sentido, palavra de Deus e pregação missionária, pregação apostólica, acabam se casando e se juntando plenamente. Em Santo Antônio, isto aconteceu de um modo claro, nítido, e podemos perceber que ele não arredou o pé e continuou até o fim de sua vida falando e ensinando. Até mesmo após a morte, quando no momento da exumação de seu corpo, nós vemos como testemunho e temos até hoje ali guardado em Pádua a sua língua, a sua traqueia intacta. Todo o corpo se decompôs, mas a língua de Santo Antônio permaneceu ali intacta e perfeita. Que nós possamos aprender dele a sermos também nós anunciadores da palavra de Deus, pregadores do Evangelho, capazes de tocar o coração, tocar a alma e ensinar a todos aqueles que precisam. Vemos também nos ensinamentos, tanto da própria vida quanto dos sermões de Santo Antônio, como as Sagradas Escrituras podem tocar o coração daqueles que precisam. Dizem que muitas pessoas acorriam às missas do santo para ouvir o que ele tinha a dizer. Sentiam-se tocadas. Em meio a tantos pregadores da Idade Média que falavam palavras e repetiam palavras e palavras sem tocar o coração de ninguém, Antônio de Pádua mostra-se um grande pregador, um grande ensinador e, por que não, um verdadeiro pedagogo, porque sabia transmitir ao povo de Deus, nas assembleias litúrgicas, passo a passo, tudo aquilo que as Sagradas Escrituras revelavam. Lendo os seus sermões, é possível perceber o modo didático com que Santo Antônio falava. Explicava detalhadamente as passagens da Escritura, tomando cuidado por explicar os termos, o sentido das palavras, o porquê as palavras estavam ali e o que elas significavam para o nosso coração. Era uma pregação que bebia nas Sagradas Escrituras para ensinar valores morais, valores doutrinais, catequéticos. Peçamos também a Santo Antônio de Pádua que nos ajude a nós falarmos também às pessoas que precisam, de modo catequético, pedagógico e prático, para que as pessoas possam vivenciar plenamente tudo o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Aprendemos dele que o bom pregador fala pelo testemunho, o bom pregador fala por aquilo que ensina na prática e não fica repetindo apenas palavras. E quando usa de palavras para ensinar, é capaz de tocar corações e almas de todas as pessoas. Também sabemos que Santo Antônio falava com autoridade, falava e ensinava como fiel servidor e seguidor de Francisco de Assis. Antônio sabia, como ninguém, que Francisco de Assis e a fraternidade universal mereciam o que há de melhor dos ensinamentos cristãos católicos e pede, inclusive, permissão a São Francisco para ensinar os frades a pregarem. Santo Antônio de Pádua sabia da necessidade que a boa pregação possuía para a humanidade toda, especialmente para a comunidade cristã católica da época, pois conhecia as heresias, conhecia os inimigos da fé, conhecia aqueles que estavam distorcendo a espiritualidade cristã. Ao pedir a São Francisco permissão para pregar, São Francisco escreve em um bilhete: meu bispo,
que os frades não percam o espírito de devoção e o espírito de oração. Santo Antônio mostra, por meio do que aprendeu de São Francisco de Assis, que pregar é falar ao coração. E se formos traduzir esse termo para algo espiritual e até psicológico de hoje, associaríamos isso à alteridade. Antônio pregava com alteridade, pregava olhando no olho das pessoas e sabendo o que elas realmente precisavam. Pode-se dizer que este exímio pregador da igreja, na verdade, falava para uma assembleia toda e ao mesmo tempo falava individualmente para cada um dos fiéis, porque as suas palavras eram palavras melífluas, palavras que tocavam o coração das pessoas e eram capazes de ensinar-lhes alguma coisa. Ninguém saía da celebração de Antônio sem uma bagagem recebida, sem um conteúdo tanto teológico como sapiencial divino apreendido. Que todos nós possamos aprender dele a vir à missa quando pudermos retornar, a vir às nossas comunidades de fé, assim que as portas da igreja se abrirem para nos receber, e ali bebermos da fonte, bebermos com vontade, com amor, tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo tem a nos dizer por meio da celebração eucarística. Meu caro irmão, minha cara irmã, como mensagem final, refletindo um pouco sobre a vida de Santo Antônio, que você possa olhar para ele não mais como o santo casamenteiro ou como o santo dos pães abençoados ou ainda como o santo que ajuda a encontrar o perdido, mas olhe para Santo Antônio como um homem capaz de tocar o coração das pessoas e que transmitia por meio de suas sábias palavras as verdades de nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que nosso Senhor, caminho, verdade e vida, queria ensinar. Santo Antônio de Pádua, profundo pregador do Evangelho e grande conhecedor das Sagradas Escrituras, Santo Antônio de Pádua, arca do Testamento, doutor da Santa Igreja Católica, nos ensine e nos inspire a darmos nós também testemunhos de vida, de conhecimento bíblico e de profundidade a respeito das Sagradas Escrituras. Que os nossos inimigos não nos perturbem, que a nossa igreja não seja abalada por falsas doutrinas, que aqueles que se dizem conhecedor das Sagradas Escrituras não tenham força suficiente para destruir a nossa fé, e que nós saibamos, através da leitura bíblica, dos ensinamentos de nossa igreja e do aprendizado sobre a teologia bíblica, também nós darmos testemunho de vida, de santidade e de amor evangélico a todos aqueles que tanto necessitam de nós. Termino esta reflexão a respeito de Santo Antônio de Pádua com poucas palavras sobre ele. Tirei este trecho de uma homilia, um sermão de Santo Antônio, e ali ele diz assim: assim como o homem exterior vive do pão material, também o homem interior vive do pão celeste, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus que é o próprio Filho de Deus, sabedoria eterna que procedeu da boca do Altíssimo. Que Santo Antônio de Pádua nos ajude e nos mostre o verdadeiro caminho a seguir, o verdadeiro modelo de vida evangélica que nós também devemos testemunhar. Traz nos braços o Cristo, ó Santo Antônio de Pádua, quem abraça a palavra de Deus não somente com a boca, mas também com as obras de caridade. Senhor Jesus Cristo, não quereis que a morte do pecador seja eterna. No entanto, fazei que a leitura das Sagradas Escrituras torne os fiéis sempre firmes na fé. Transforme suas vidas e as vidas de todos nós, e nos torne também pregadores generosos da vossa palavra sagrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco.
O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à nossa frente para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Volte para nós o seu rosto e tenha misericórdia de todos nós. Amém. Volte para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Por intercessão de Santo Antônio de Pádua, o Senhor vos abençoe, Ele que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Anunciai o Senhor com suas vidas, permaneçam em paz e que Ele sempre vos acompanhe.